Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Meados do mês de maio de 2023, como de costume, todos os meses trago um vídeo da carteira Holder. Sei que muitos de vocês já acompanham o projeto, mas para você que não conhece, está chegando aqui agora, a carteira Holder é uma carteira previdenciária onde aqui no canal eu faço a demonstração da gestão, todos os meses demonstrando o rebalanceamento da carteira, como fazer a gestão desse portfólio, buscando lá na frente, daqui 15, 20 anos, ter uma renda previdenciária. Estamos com quase 4 anos da nossa carteira e aqui a gente demonstra como fazer a gestão, comprar bons ativos todos os meses. São aportes reais ao estilo Skin the Game. Todos os meses aqui coloco a minha pele em risco, mostrando como eu faço a acumulação de bons ativos. São aportes de R$2.000 todos os meses. E nesse vídeo temos como destaques falar dos dividendos anunciados para o mês de maio e para os próximos períodos e também falar dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Ainda estamos em período de reportação desses resultados. Não saíram todos os resultados da carteira, mas algumas 10 empresas já fizeram a sua demonstração, já reportaram o resultado e aqui a gente vai demonstrar. Falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o Ibovespa, o IFIX, possibilidade da inflexão da curva de juros, o quanto é importante. Fizemos a lição de casa, permanecemos com os juros altos, mantendo os nossos aportes e se tiver a inflexão da curva de juros, vai elevar o preço dos ativos. Enquanto isso, nós fizemos o nosso dever de casa e falar também ao final do aporte da carteira de maio, quais são os ativos que nós compramos e aqui eu vou demonstrar. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Também deixa seu like que ajuda bastante. Aqui no início quero dar um recado bem rápido. Eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para a montagem de carteiras de investimento. Se você quer ajuda para montar o seu portfólio, revisar a tua carteira, estruturar, ter aí um plano definido, um processo de investimento definido e assim ter mais tranquilidade financeira, tem um link de contato aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só clicar e entrar em contato, são reuniões diretamente comigo, eu vou estruturar e definir uma carteira para você investir daqui para frente. Vamos em frente falar aqui dos dividendos da carteira Holder. Quais foram os dividendos anunciados agora no mês de maio? Temos dividendos da Cyrela, que vai pagar aqui 51 centavos por ação. Então a Cyrela aqui, ainda à época que estou gravando o vídeo, não reportou o resultado, mas anunciou dividendos. A Datacom foi em 2 de maio e vai pagar até o final de 2023. Quem vai pagar dividendo também é a Cosan, CSAN3, uma empresa também da nossa carteira, vai pagar 42 centavos por ação. E a Datacom vai ser ainda em 18 de maio, estou gravando aqui antes desse período, e o pagamento é para o final do mesmo mês aqui, 31 de maio. Temos também dividendos da Engie, R$ 1,78 por ação. A Engie aí demonstrando a sua característica de ter aí uma política séria de pagamento de proventos. Datacom foi em 9 de maio e a data de pagamento ainda será definido. Agora vamos falar de alguns resultados das empresas da carteira Holder. Aproveitando que estamos falando da Engie, a Engie Brasil anunciou seus resultados e teve aqui uma diminuição de receita líquida, receita operacional líquida, em quase 5%. O EBITDA, o lucro operacional, aumentou 9% e teve aqui um aumento do lucro líquido. O que surpreendeu aqui foi esse aumento de lucro líquido, aumentando aqui o resultado na última linha lá do DRE da Engie. Tivemos resultados também, outra elétrica da carteira, a ISA-CETEP, a TRPL4, teve aqui um aumento de receita líquida, 891 milhões. Então o resultado de outra elétrica da carteira também foi um bom resultado. Aumento de receita, aumento de EBITDA, 38%, e o lucro líquido aqui mais que dobrou. Então veio muito bem aqui, a gente vê como algumas empresas, mesmo dentro de setores anticíclicos, como elas têm aqui os seus resultados. Então a gente verifica aqui que
uma empresa ela tem os seus ciclos mesmo dentro de setores aí que são considerados mais perenes. Foi o que aconteceu com a ISA-CETEP. O Itaú veio com resultado bom, aumentando aqui a sua margem financeira, a sua receita para 24 bilhões, mais 17%, e no final o seu lucro líquido subindo aqui 14%. A gente está falando do Itaú, a gente não tem Itaú diretamente, a gente tem Itaúsa. Então a gente acaba aqui falando um pouquinho de Itaú, porque 90% da receita da Itaúsa vem aqui do nosso Itaú, aumentando o ROI aqui, melhorando o resultado de Itaú. Isso aqui vai refletir diretamente na Itaúsa, o que é bom para a nossa carteira, pode vir com resultado muito bom. A VEG também reportou. A VEG a gente nem precisa falar, é uma empresa aí que acaba entregando e sempre aí o que o mercado, até acima das expectativas do mercado. A receita quase 8 bilhões, subindo 12%, o EBITDA subiu também, o lucro operacional em 37% e o lucro líquido em 9,5%. Uma empresa aqui que teve diminuição dos resultados, que veio o resultado abaixo da expectativa, foi a Vale. A Vale aqui teve uma diminuição do seu lucro líquido em 58%. Então todas as suas linhas aqui com diminuição. A Vale é uma empresa de um segmento aí, como ela está posicionada, como a sua receita depende muito do minério de ferro, o preço internacional, é uma commodity, é uma empresa que é extremamente cíclica. Por isso que na nossa carteira ela tem aqui uma composição definida e a gente acaba aportando, mas sempre com uma gestão de risco, tudo bem? Essa é a ideia aqui, esse aqui foram os resultados. E agora eu quero demonstrar para vocês aqui a nossa carteira holder, eu quero mostrar os ativos da carteira que está aqui na corretora. Estamos chegando próximo a 90 mil reais de patrimônio e esses aqui são os ativos da carteira holder. Eu vou aqui rolando para baixo e mostrando para vocês como que está aqui a nossa carteira holder. Esses aqui são os ativos que estão na carteira holder, que são aportes reais e que a gente está aqui colocando o nosso dinheiro todos os meses. Mostrar aqui para vocês a composição do portfólio. Estamos com 70% em ações, 15% em fundos imobiliários. Nós temos aqui quase 10% em renda fixa. Aqui tem renda fixa pré-fixada, IPCA+, mais Tesouro Selic. E temos também aqui uma proteção de carteira, o IVVB11, que é aqui a dolarização e diversificação da carteira. Tudo bem? Então estão aqui as empresas, as ações no portfólio e os 4 fundos imobiliários, tudo bem? A gente está aqui com a carteira com uma valorização de 8,3%, tá? Então está melhorando bastante o resultado da carteira. A gente vê aqui só a possibilidade da inflexão da curva de juros, que eu já vou falar. Os ativos já melhoraram bastante. A gente vê aqui que quem faz aporte constante dentro da carteira, quem está aqui preocupado no processo de investimento e fazendo aporte constante todos os meses e não fica girando a carteira, mudando a posição, vejam só como cresce o patrimônio. Então o investidor que tem um processo de investimento definido, ele acaba fazendo aqui o crescimento. Então mesmo com o mercado contrário aqui, como a gente teve alguns cenários que a carteira entrou no negativo, a gente vê um crescimento de patrimônio. Então essa evolução aqui é desde 2019 e a carteira no ano está aqui batendo o Ibovespa 3,8% só nesse ano. E no total 8,3%. A evolução patrimonial ela é importante, mas não é mais importante que a evolução de renda, de proventos. A gente vê aqui, por exemplo, a questão dos proventos, como a carteira holder vem aumentando os proventos. Aqui começou lá com poucos dividendos lá no início, veio aumentando ano a ano, né? Em 2021 teve R$ 1.600 de proventos. Em 2022, R$ 3.000 e agora em 2023 estamos com mais de 2.000. Então é possível aqui e é até factível que vá ocorrer a superação dos dividendos de 2022. Tá? Então aqui também está a evolução do portfólio. A gente vê aqui que a maior parte dos ativos da carteira estão no positivo. A gente vê aqui que as empresas estão com uma performance no positivo. À medida que você fica com as ações no tempo, se você tem paciência, mesmo com as oscilações, você vai recebendo os proventos, aquilo vai convertendo para as ações, a gente vai investindo. Durante os períodos de incerteza, a gente mantém os aportes. É assim que a gente consegue ficar no positivo. Agora, aquele investidor que não tem paciência, concentra, não faz diversificação, com as quedas acaba tendo aí prejuízo. Então a gente vê a ação caindo aí 70%, 80%.
e o investidor está concentrado, ele acaba não tendo aí capacidade de se manter investindo. Então a ideia é diversificar, estruturar e manter os aportes. E o investidor que faz essa lição de casa e durante os períodos aí de juros altos, olha aqui a taxa Selic. A taxa Selic, vários meses aqui que vem, várias reuniões do Copom está sendo mantida no patamar de 13,75%. Então os juros altos, nós mantivemos o aporte durante todo o período. Para você que está acompanhando o nosso vídeo aqui mensalmente, é um trabalho de formiguinha, eu falo sempre, é acumular os ativos durante esses períodos. E quando ocorrer a inflexão da curva de juros, os ativos de risco, as ações e os fundos imobiliários vão ter valorização. E você já travou a renda passiva para o futuro, é uma carteira previdenciária. Queremos ter renda no futuro. Então para você que aportou durante os momentos de incerteza, travou lá yield elevado, você fez a lição de casa, tudo bem? Então é muito importante. E temos sim possibilidade da queda da taxa de juros, não estamos tentando acertar o mercado, não sabemos quando isso vai ocorrer, mas se ocorrer, olha a acumulação de ativos que já fizemos durante todo esse período. Temos aqui mais de 80 mil reais entre fundos imobiliários e ações, tá? Então 80, 85% da carteira posicionado em renda variável. Então, ocorrendo assim a inflexão da curva de juros, teremos aqui a evolução do nosso patrimônio, mas com muita paciência, não tentando acertar. Olha aqui o IPCA. O IPCA está a queda aqui do IPCA nos últimos meses, e a gente tem aqui nos últimos 12 meses um IPCA de 4,6%. Quando a inflação é controlada, abre possibilidade assim para o Copom, o Banco Central, diminuir a taxa Selic, mudar a política monetária. E quando tem a diminuição da taxa Selic, como eu disse, os ativos de risco podem ter aí uma valorização. As empresas deixam de ter os seus resultados comprimidos. Então esses resultados que a gente está vendo, com a diminuição da taxa Selic, muitas dessas empresas que têm dívida terão menores custos para essas dívidas, terão maiores demandas dos seus produtos e serviços e aumentarão os seus lucros. Aumentando os seus lucros, com certeza tem aí a evolução, a melhora aí nos preços desses ativos. O investidor que continuou aportando, manteve a resiliência e a paciência, ele é assim beneficiado. Vejam só a correlação do Ibovespa com a taxa Selic. Eu peguei aqui esse gráfico, ele é até um pouco desatualizado, mas ele serve aqui como referência para a gente verificar como funciona a relação do Ibovespa com a Selic. Tá? A Selic aqui em linha laranja e o Ibovespa em linha verde. Perceba que à medida que a taxa Selic aqui vai diminuindo, o Ibovespa vai tendo uma valorização. Foi o que ocorreu aqui de 2003 a 2008. Vejam quanto que teve aqui de evolução do Ibovespa em relação à queda da taxa de juros. A gente vê aqui de 2007 a 2008 como andou de lado até 2016 e o Ibovespa também andou de lado. À medida que começou a cair novamente a taxa Selic para os patamares ali de 2%, 3%, o que aconteceu? Também teve um aumento aqui, uma evolução do nosso benchmark do Ibovespa. Então os ativos de risco, com a queda da taxa Selic, tem aqui um aumento também de valor. Então é isso que vai acontecer com a nossa carteira. E a gente manteve aqui o aporte, inclusive nesse mês, aportando aqui em ações para aumentar a nossa base. Olha o Ibovespa. O Ibovespa aqui andando de lado, tendo uma queda aí nos últimos meses, nada considerável, né? A gente vê aqui que não é uma queda, estamos na expectativa aqui dessa mudança de cenário de política monetária. E o IFIX? O IFIX no último mês já teve uma evolução. Ele subiu aqui aproximadamente 6%. O IFIX é o índice que mede aqui os principais fundos imobiliários no Brasil. Então a gente vê que a média dos fundos imobiliários subiram. E os fundos imobiliários da carteira subiram bem mais aí que o IFIX. Só o IRDM que subiu menos aqui, que ele teve aqui uma valorização de somente 5%. Né? A gente vê aqui o VILG 11, o VISC e o KNRI que tiveram uma evolução acima do IFIX, tudo bem? Então a nossa carteira de fundos imobiliários performando melhor que o nosso benchmark, que o IFIX. E o que fazemos nas quedas é o que vai determinar o nosso futuro. Aquele investidor que manteve a paciência, não agiu com a modinha, não girou a carteira, ele aí vai ser beneficiado, ele tem que manter a consistência e manter os aportes. E a cada aporte é uma gestão de risco que a gente busca, é fazer aqui a acumulação
de bons ativos. Eu quero mostrar aqui no final o aporte do mês. Fizemos a compra aqui de 4 ativos, então com um aporte de R$2.000, aumentamos aqui a exposição nesses ativos aqui. Aproveitamos, compramos lá no começo do mês, foi lá dia 2 de maio, antes dos resultados, e acabamos até comprando antes dessa subida que teve aí dos ativos da carteira. Compramos TRPL4, Fleury, Engie e Hypera Pharma, tá? Então, o ativo aqui com maior risco é a Fleury, né, por ser uma empresa de crescimento. As demais empresas aqui são empresas de crescimento barra dividendos. A Hypera Pharma que tem um pouco mais de crescimento também, mas a gente reforçou as nossas posições em empresas que vieram aí trazendo, só a Fleury que caiu mais aqui, né, mas empresas que se mantiveram bem durante esse período aí de turbulência. E a gente continua fazendo aporte. Vejam só como é uma questão aqui de ir construindo o patrimônio. A gente não está tentando acertar o cenário, a gente vem acumulando. Quem acompanha aqui o projeto sabe que os nossos aportes eles são consistentes, são todos os meses e a gente vem comprando devagar, fazendo um trabalho de formiguinha. É como ver a grama crescer, né? É ter uma alocação macro, uma definição de portfólio e a gente vem comprando e acumulando. E você, o que veio fazendo durante esse período? Continuou aportando? Manteve assim a sua consistência? Então deixa aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!